Nós vamos dar uma pausa aí no acompanhamento da CPI da Covid, mas nós vamos falar sobre a CPI. Agora nós estamos direto em contato com Zé Maria Trindade, lá de Brasília. Zé Maria, boa tarde. Pois é, muito boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. Olha, Denise, a impressão aqui, depois de conversar com alguns senadores, é de que o final da CPI não está próximo como antes, não. A ideia é ir até novembro, né, que é o prazo legal de funcionamento da CPI. Existia ali a ideia de que nesta semana o relatório final seria apresentado e tal, isso já está descartado. O pessoal está querendo ir além, viu, Denise? Porque foram surgindo fatos novos e hoje mesmo surgiram novos fatos. Aliás, Zé Maria, eu quero comentar um bate-boca que nós tivemos logo no começo dos trabalhos hoje. O empresário Luciano Hang foi convocado para depor a CPI da Covid na próxima quarta-feira. Os senadores estão investigando se ele pode dizer, ele por disseminar notícias falsas sobre remédios ineficazes no combate ao coronavírus. Em nota, o empresário diz que recebe com tranquilidade o comparecimento à comissão e, segundo ele, será um prazer estar presente e falar do trabalho feito no enfrentamento da pandemia. E na sessão, os senadores trocaram xingamentos, usaram palavras como vagabundo, ladrão, picareta. Os insultos entre Renan Calheiros e Jorginho Melo foram motivados pelos ataques do relator ao governo e ao empresário Luciano Hang. Vamos conferir o sonora. Eu não aceito interrupção. Não aceita, mas eu falo do mesmo jeito. Tu está aceitando ou não? Mas eu não aceito. Vai pros quinto, então. Vá Vossa Excelência com seu presidente. E com o Luciano Hang. O senhor não vai lavar a boca para lavar do Luciano, para falar do Luciano. Vá Vossa Excelência com seu presidente e com o Luciano Hang. Um empresário decente. Senhor presidente. Um homem honrado. Vai lavar sua boca, vai. Vai lavar a tua, vagabundo. E vagabundo é tu, ladrão. Vai lavar picareta. A tua, vagabundo. Senhor presidente. Ladrão, picareta que o Brasil conhece. Você provocar. Você é um ladrão, picareta. Você, ladrão, picareta é você. Ladrão, picareta é você. E aí, Zé Maria, como é que você vê esse clima na CPI? Pois é. Denise, nesse momento aí, se não fosse contido, o senador Renan Calheiros iria disputar a tapas com o senador Jorginho Melo, quem é que tem razão nesse debate, para se ter uma ideia de como a CPI está dividida, né? Na verdade, esta comissão parlamentar de inquérito foi sequestrada por um grupo de senadores, 7 dos 11, né, que se reúne fora do plenário da CPI, na casa do presidente senador Omar Aziz, um apartamento funcional aqui em Brasília, decidem esses 7 o que todos devem fazer. E aí os que estão contra essas investigações setorizadas e políticas, eles ficam isolados no plenário da CPI. O senador Marcos Rogério diz que a tendência e a estratégia desse G7 é atacar em bloco. Quando um fala, todos falam e vão para cima. E é por isso que os aliados do presidente Jair Bolsonaro perdem a paciência e acabam se envolvendo todos os dias em bate-bocas ou com o relator ou com outros integrantes da comissão parlamentar de inquérito. É visível o uso dessa CPI para desavenças pessoais. Veja bem que o filho do presidente Jair Bolsonaro, Jair Renan Bolsonaro, né, ele está com requerimento de convocação, né, para ser votado na CPI. A ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro já foi convocada. O ministro-chefe da Controladoria Geral da União foi ontem pressionado a extremos no plenário da CPI. Então, trata-se de uma disputa política muito forte. Se apresentaram aí, né? Exatamente. E tem essas vertentes diferentes na CPI. Agora, Zé Maria, é aquela história que a gente estava falando. Eles têm algumas investigações que estão mostrando grupinhos que estavam se agregando aí próximo do governo, do Ministério da Saúde, para tentar levar vantagem. Ainda que as operações não tenham sido concluídas, porque as denúncias surgiram no meio do caminho, inclusive vários dos depoentes são investigados pela Polícia Federal, por isso que eles acabam tendo o direito até de permanecer em silêncio para não se autoincriminarem, não é? E isso eu acho que a CPI está expondo, né, talvez com muita eficiência, se possa chegar a algum resultado efetivo, porque houve intenção, sim, de levar vantagem, inclusive em algumas vacinas que nem poderiam ser adquiridas pelo país, não é? Sim, é explícito isso. A esplanada dos ministérios é contaminada por esses lobos que ficam rondando ali para alimentar a matilha, né?
todo ministério, é por isso que os ministérios têm exatamente uma estrutura para avaliar melhor as compras, né? Avaliar melhor os negócios do governo e ações. A Controladoria pede, por exemplo, que toda a agenda seja oficialmente registrada, né? Para dar conhecimento a todos de quem está conversando com quem por aqui. O desafio da CPI é fazer essa ligação desses ladrões de dinheiro público. Eles existem, eles estão por aí, estão incrustados na máquina, né? E fazer essa ligação entre esses ladrões, a cúpula do Ministério e o presidente Jair Bolsonaro. Se não conseguir fazer essa relação clara, a CPI vai acabar assinando um salvo-conduto para o presidente Jair Bolsonaro. Denise, existem sim irregularidades, roubos, e a tentativa de suborno já é um crime. E um negócio, Denise, de 1 bilhão e 600 milhões de reais. A compra foi cancelada, mas já havia, inclusive, a reserva do dinheiro, o contingenciamento. Quando se contingencia um determinado valor, ele não pode ser usado para nada. E esse dinheiro já estava reservado para a compra da Covaxin, uma vacina chinesa, que ainda não tem aprovação na Anvisa, para se ter uma ideia. Houve um pedido de $1 por vacina e uma das reclamações aqui é que a Controladoria demorou a agir e o governo demorou a demitir quem estava roubando o dinheiro público. Exatamente. Houve problemas com a Anvisa desde o início em relação a essa vacina, em relação à apresentação de documentação, eles solicitando mais informações, e quando se chegou a esse nível de discussão na CPI da Covid, a Anvisa cortou qualquer discussão mesmo. Não é? E havia, inclusive, possibilidade dela ser adquirida pelo consórcio dos estados. Se tinha muita pressa na aquisição das vacinas, naquele pior momento da pandemia, quando o mundo já começava a vacinar, não é, Zé Maria? E se percebe agora que tinha muita gente querendo, inclusive, ter lucro financeiro com relação a essa transação, levando um por fora, como sempre, não é? Agora é esperar. Você acha que depois dessas investigações, nessa fase aí da CPI, né, nessa ramificação das investigações, se poderá ter algum resultado efetivo? Sim, pode ter aí nessa área. O difícil mesmo é fazer a ligação com o corpo do governo, com o comando do governo. Essa ligação entre esses que tentaram roubar e o comando do governo. Por aqui se sabe, quando há uma calamidade pública, uma situação de emergência, é a senha para roubar. Isso porque, numa situação assim, é possível liberar para a compra sem licitação. As licitações são muito mais rápidas, ágeis, como deve ser em caso de crise, uma crise como essa de uma pandemia interminável, né? Então, é a realidade. Aí os laços legais são afrouxados e aparecem esses roubos aí. A lei é muito clara. Só a simples oferta de suborno ou pedido de suborno já é configurado como crime, e crime considerado grave demais. Eu diria que essas irregularidades não estão só em vacinas, não. Compra de respiradores e de medicamentos, né? E isso a Polícia Federal já comprovou, que governadores e prefeitos deverão ser punidos, né? Os processos já estão lá na frente. A CPI pode encontrar evidências ali de roubo nos ministérios, na parte de baixo, mas não há no corpo do governo toda uma articulação para que isso fosse feito. É isso então, Zé Maria Trindade. Muito obrigada, uma boa tarde para você, bom trabalho, logo mais no final da tarde, nos Pingos nos Is. Hoje é dia de live do presidente, vamos ver se ele vai participar. Ele estava muito calado na cerimônia aí de recondução de Augusto Aras, ele participou virtualmente, ele cancelou a agenda, toda a agenda que ele participaria pessoalmente, está seguindo a recomendação da Anvisa, né, Zé Maria? E a recomendação é o pessoal que interrompeu o jogo Brasil e Argentina, e quando a comitiva presidencial chegou dos Estados Unidos, já recebeu a recomendação ali de isolamento, né? O período de incubação do vírus é de 4 dias, de 4 a 5 dias. O presidente e a comitiva ficarão 5 dias isolados, né? Mas hoje a tecnologia permite, o presidente assinou a recondução de Augusto Aras pela internet, sim, participou da solenidade, enfim, e de forma isolada, né, no Palácio da Alvorada.
É isso, Maria. Uma boa tarde para você.